Oi, pessoal. Bom, então agora a gente vai para ciências, tá? Semana 14, tá? E na parte de ciências, nós vamos começar na página 25, tá bom? Na parte da página 25, temos aqui a leitura, né? E algumas explicações aqui, continuando a parte de química, né? As transformações dos materiais, as transformações químicas, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem as transformações dos materiais. Vamos pensar novamente no bolo de chocolate. Você aprendeu que para fazer um bolo é preciso misturar vários ingredientes. Lembra da outra aula que a gente teve? Que a gente mistura vários ingredientes para poder fazer o bolo, né? Farinha, leite, ovos, manteiga, fermento, né? Então, são vários ingredientes para fazer a massa do bolo. As receitas de bolo variam muito, porém, comparando umas com as outras, é possível perceber que todas têm pelo menos 4 ingredientes em comum: farinha, açúcar, fermento e água ou leite. Mas, depois de misturar os ingredientes, o que é preciso fazer para que o bolo fique com aquela aparência apetitosa que dá água na boca? Se você pensou que é preciso assá-lo, acertou. Após misturar todos os ingredientes, é hora de levar o bolo ao forno. O calor do forno faz a mistura crescer, além de mudar de cor, cheiro, textura e sabor. Então, nós temos aqui do lado, né, o bolo no forno já assadinho, bonitinho. Vamos lá. Transformações químicas. Após 30 ou 40 minutos no forno, a composição da massa é modificada, ou seja, novas substâncias são formadas. Isso caracteriza uma transformação química, também chamada de reação química. Assim, podemos dizer que a transformação da massa em um bolo é resultado de uma reação química. Observe outros exemplos de transformações químicas. Então, vamos lá. Todos aqueles ingredientes que foi colocado no bolo, foi feita a mistura de materiais, a mistura dos ingredientes. Formou uma massa. Aquela massa foi para o forno, na temperatura e no tanto de horas, de minutos que tem que ficar no forno. De 30 a 40 minutos, mais ou menos, o bolo fica assado. O que acontece dentro do forno? Acontece uma reação química, uma transformação química, tá? A temperatura do forno transforma aquela massa a mistura daquela massa, ela transforma num bolo sólido, num bolo que a gente pode comer, tá? Se você comer a massa do bolo crua, vai te fazer mal. Mas depois do bolo assado, não tem mais esse problema, porque foi feita uma transformação química dos ingredientes do bolo, ok? Existem outras transformações químicas de outros objetos. Por exemplo, olha aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem pregos enferrujados. Por que acontece esse negócio de enferrujar alguma coisa que é de metal? O prego é feito de metal, de ferro, tá? Por que ele enferruja? Olha lá, a ferrugem do prego é resultado de uma reação entre o ferro, a umidade e o oxigênio do ar. Se o prego ficar num local que é úmido
e que tem oxigênio, e existe oxigênio em todas as partes, porque nós temos que ter o oxigênio para respirar, o oxigênio misturado com a umidade causa a ferrugem, tá? É uma reação química. Outra reação química que a gente tem, a queima do palito de fósforo, tá? A queima do palito de fósforo muda a composição dele. Quando você pega um palito de fósforo inteirinho, você vê, ele tem uma pontinha que é uma cor diferente, não é madeira, tá? O corpo do palito de fósforo é de madeira, mas na pontinha tem uma pontinha lá de uma cor diferente. Aquilo que tem na pontinha do fósforo chama-se pólvora, tá? É um pedacinho ali colocado na pontinha do palito de fósforo, que é pólvora. Quando você risca o palito na caixinha do fósforo, naquela caixinha que é mais grossinha, ocorre uma transformação química, tá? Então, ocorre ali uma combustão, uma queima, tá? Daquela pólvora que está naquela parte de cima do palito. É uma reação química. Outra reação química que a gente pode perceber é quando você coloca um comprimido efervescente em um copo com água. Ocorre a liberação de gás, uma substância nova. Então, você pega lá, às vezes a gente, né, às vezes tá com dor de cabeça ou dor de estômago. Você pega aqueles comprimidos que é efervescente, também tem aqueles comprimidos efervescentes que também são vitaminas, tá? Vitamina C, que a gente toma, que a gente deveria, né, tomar todos os dias de manhã, tá? E quando a gente coloca dentro da água, aquele comprimido, ele vai se dissolvendo, ele vai liberando o gás, tá? Então, em contato com a água, que é um componente químico, a água é formada de a água, o componente da água é H2O, tá? Ou seja, hidrogênio, que é o H, é o hidrogênio, e o oxigênio, que é o O, tá? Então, entrando em contato com a água, o comprimido libera o gás. Por isso que fica fervendo, a aguinha fica borbulhando. E o comprimido se dissolve. Isso é uma reação química. Outra reação química que a gente pode observar também na nossa casa, e que às vezes acontece, é quando, por exemplo, a laranja, ela apodrece. Novas substâncias se formam, alterando-a. Então, vocês já devem ter visto acontecer isso na casa de vocês. Às vezes, uma fruta, ela fica igualzinha essa daí que tá na foto. Ela fica com esse bolor, com esse negocinho verdinho, tá? Chama bolor. Ela estraga a fruta. É uma reação química, tá? Vamos lá. Página 20 e 26. Na página 26, a gente tem o seguinte: em nosso corpo também ocorrem reações químicas. Leia o texto A Química da Digestão e descubra mais sobre as reações químicas que ocorrem com os alimentos para que possam ser utilizados como fonte de energia para nós, tá? Então, aqui, ó, do lado, aparece uma bocona aí, colocando o alimento, a pessoa está se alimentando. Por que a gente tem que se alimentar? Por que a gente tem que comer comida, frutas? A gente tem que ter uma alimentação saudável. Porque nos alimentos tem vitaminas, tá? Tem substâncias que o nosso corpo precisa para ter energia, para a gente poder trabalhar, para a gente poder estudar, para a gente poder fazer exercício físico, para a gente brincar, tá? Se você não se alimenta adequadamente, você não tem essa energia, o corpo não tem essa vitamina.
E o nosso corpo precisa dessas vitaminas que estão nos alimentos. Então, o que acontece com os alimentos quando ele entra dentro do nosso corpo? Vamos ver. Olha lá. A química da digestão. Para viver, entre outras coisas, precisamos de energia. Essa energia, usada pelo nosso organismo, vem das reações químicas que acontecem nas nossas células. Quando andamos, cantamos, pensamos, trabalhamos ou brincamos, olha quanta coisa. Até o nosso para nós pensarmos, nós temos que ter energia. E essa energia vem do alimento. Então, quando a gente faz tudo isso, andamos, cantamos, pensamos, trabalhamos, brincamos, fazemos exercícios, tudo isso está consumindo energia química gerada pelo nosso próprio organismo. E o nosso combustível vem dos alimentos que comemos, que foi o que eu falei para vocês até agora, tá? Se você não tem energia, é porque você não está comendo adequadamente, tá? E comer adequadamente não é comer em grande quantidade, e sim comer alimentos adequados, alimentos saudáveis, que têm vitaminas, que têm coisas boas para o nosso organismo, tá? Não adianta você passar o dia inteiro comendo salgadinho, tomando refrigerante, comendo pipoca, comendo bala, comendo doce. Isso não vai te dar energia, tá? Então, alimentação saudável, porque o corpo precisa de energia até para pensar, tá? Então, vamos lá. No motor do carro, por exemplo, a gasolina ou o álcool misturam-se com o ar, produzindo a combustão, que é uma reação química entre o combustível e o oxigênio do ar. Sem gasolina, sem álcool, o carro anda? Não. O mesmo acontece conosco, com a gente. Se você não tem combustível, que é o alimento, a gente também não funciona, tá? Os alimentos reagem com o oxigênio para produzir energia. No nosso corpo, os alimentos são transformados nos seus componentes mais simples, equivalentes à gasolina ou ao álcool, e, portanto, mais fáceis de queimar. O processo se faz através de um grande número de reações químicas que começam a se produzir na boca, seguem no estômago e acabam nos intestinos. Daí, esses componentes são transportados pelo sangue até as nossas células. Tudo isso também tudo isso também consome energia. Para o corpo fazer toda essa transformação do alimento, para ir a vitamina para o nosso sangue, para o sangue levar para as nossas células do nosso corpo, também consome energia, tá? Vamos lá. A energia necessária para todas essas transformações é produzida pela reação química entre esses componentes mais simples, que são o nosso combustível e o oxigênio do ar. Essa é uma verdadeira combustão, mas uma combustão sem chamas. Lembra da que eu falei para vocês lá em cima do fósforo, da combustão? Combustão significa queima, tá? Aqui, no caso do fósforo, você vê a chama, o fogo, tá? É uma combustão, é uma forma de queima. Aqui, quando a gente fala de queima de energia, não é que dentro do nosso corpo vai ter uma combustão lá de queima, de pegar fogo. Não tem nada a ver, tá? O que tá querendo dizer aqui é que
Quando nós precisamos do alimento para ter energia no nosso corpo. Quando a gente faz atividades que a gente já viu aí em cima, correr, falar, andar, pensar, brincar, fazer exercício físico, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações precisam de energia. O alimento entra pela nossa boca. Já começa a transformação desse alimento dentro da nossa boca. Por quê? Porque o alimento ele entra sólido. A gente tem que fazer o quê? Mastigar. Quando nós mastigamos dentro da nossa boca, o alimento ele vai sendo misturado, tá? Com a nossa saliva, com outras substâncias que existem na nossa boca, tá? E esse alimento desce, tá? Pelo esôfago e vai para o estômago. Quando chega no nosso estômago, lá dentro do nosso estômago, tem outros tipos de substâncias que vão transformar aquele alimento que você mastigou. Vão transformar aquele alimento numa outra coisa, num bolo alimentar. Não é bolo que nem aquele bolo assado lá, não. É uma massa, um bolo alimentar, tá? Esse bolo alimentar, ele vai passar do estômago para os nossos intestinos. No intestino é que é tirado do alimento, daquele bolo alimentar, daquela massa, é tirado pelo sangue os nutrientes que nós precisamos para ter energia. Nossa, Pro, mas que complicado. Realmente, gente, não é fácil de entender, não. É complicado, sim, porque o corpo humano, quando nós formos estudar o corpo humano no ano que vem, o corpo humano é uma máquina perfeita, tá? É uma máquina perfeita. Então, tudo que acontece dentro do nosso corpo é exatamente calculado, tá? Como que pode, né? Quando nós formos estudar o corpo humano, vocês vão ver. O bebê, ele é formado por duas células. A célula masculina com a célula feminina formam o bebê. Como pode, dentro da barriga da mamãe, formar um bebê que tem 2 olhos, ouvidos, nariz, boca, 5 dedos nas mãos, todos os órgãos dentro do corpo, o estômago, coração, pulmão, rim, intestinos, tudo, cérebro, tudo perfeito, tá? Com apenas 2 células, uma célula masculina e uma célula feminina. Isso nós vamos estudar o ano que vem e vai ser muito interessante, tá bom? Só estou adiantando esse assunto com vocês para dizer para vocês que dentro do nosso corpo acontecem reações químicas. E hoje nós estamos vendo a reação química da digestão, tá? Tudo que nós comemos vai para o aparelho digestório, passa pelo aparelho digestório, que também vamos estudar o ano que vem, tá? E dentro do nosso aparelho digestório ocorrem reações químicas que fornecem a nossas células a energia que nós precisamos para fazer tudo que nós precisamos fazer, até pensar, tá? Para você assistir esse vídeo aqui, agora que você está assistindo, que você está prestando atenção, o seu cérebro está utilizando energia. Eu que estou falando agora com você aqui, explicando esse texto, estou gastando energia do meu corpo, tá? Então é isso, gente. É complicado? É um assunto complicado? É complicado, principalmente para as crianças na idade de vocês, tá? Mas é um assunto muito interessante e que no ano que vem nós vamos estudar mais detalhadamente. Tá legal, pessoal? Então, a parte de ciências da semana 14,
é só a página 25 e a página 26. São páginas de leitura e de estudo, tá? Quem quiser saber mais sobre a digestão, é só quem for, assim, porque a gente tem bastante colegas na classe, bastante colegas que gostam de pesquisar, que são pessoas bem curiosas, e isso é muito bom, tá? Quem quiser saber mais sobre a digestão, é só ir lá no Google e digitar como acontece a digestão no nosso organismo, no nosso corpo. Você vai aparecer lá para você tudo, todo o caminho que o alimento faz dentro do nosso corpo, todas as transformações químicas, todas as reações que tem dentro do nosso corpo para nos dar energia. Você vai ver lá, tá? É muito legal. Quem quiser pesquisar, quem quiser se aprofundar no conhecimento, pode procurar na pesquisa do Google. Tá bom, pessoal? Encerramos por aqui a semana 14 na página 26, tá? Não temos atividades para entregar, tá bom? É só mesmo páginas de estudo, que essa semana eu tô boazinha, tá bom? E até a semana que vem. Até a próxima aula. Tchau. Beijos a todos.